Bem-vindo à lição 17 desta série de vídeos, O Chamado de Jesus. Estamos agora em Lucas 10, 9, onde Jesus diz: curem os doentes que estão aí e digam-lhes que o reino de Deus se aproximou de vocês. No último vídeo, nós vimos a primeira parte, curar os enfermos. Observamos que somos chamados a curar os enfermos e expulsar demônios. Agora vamos começar a olhar para a segunda parte, no que Jesus nos chamou, onde ele diz que devemos dizer às pessoas que o reino de Deus tem. Chegue perto. Se tem uma área que as vendas têm sido muito movimentadas e muito eficaz, então isso tem a ver com como ele cegou a igreja em relação ao Evangelho. E começarei lendo algo deste capítulo no meu livro, O Chamado de Jesus. Nos últimos anos, vi inúmeros cristãos renascerem e experimentarem uma vida completamente nova. Sim, você está lendo isso corretamente. Eu vi inúmeros cristãos renascendo e recebendo uma nova vida. E esses cristãos sobre os quais estou falando são pessoas que estão na igreja há anos, lendo a Bíblia e ouvindo pregações sem nunca realmente entender o que significa nascer de novo. É realmente assustador pensar em quantas pessoas nas igrejas hoje não são nascidas de novo. A verdade é que estamos vivendo em uma época onde pregar sobre pecado, arrependimento e a cruz está sendo substituído por uma mensagem que faz sentir-se bem. Você pode ouvir uma mensagem positiva e recebê-la sem realmente ser mudado. E isso é tão bacana. Eu vi inúmeros cristãos, pessoas que confesse que ama Jesus, que vem à igreja, que lê a Bíblia, até mesmo quem canta no louvor e compartilha a palavra. Mas não estavam totalmente renascidos. Talvez eles tenham se arrependido, então talvez tenham encontrado a fé, mas ainda estavam lutando contra o pecado. Eles não nasceram de novo. Você não está livre. Mas não deveria ser assim, que hoje precisamos ver cristãos renascendo. Quando se trata do Evangelho, precisamos admitir que nos afastamos muito dele. O verdadeiro Evangelho que lemos na Bíblia. É muito assustador pensar em quantas pessoas nas nossas igrejas estão perdidas. Quantas pessoas na nossa igreja não são renascidas? E quantas pessoas existem fora de nossas igrejas? Eles não são renascidos. Há, infelizmente, muitos hoje que estão pregando Evangelho pela metade, Evangelho fácil. Nossos evangelhos realmente não têm o poder de transformar a vida e libertar as pessoas do pecado. Mas Jesus também enfrentou isso quando andou aqui na terra. Em Mateus 23, versículo 13, podemos ler que Jesus diz isso. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Você fecha a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Você mesmo não entra nem... Ou você deixará entrar aqueles que estão tentando? Tente pensar nessas palavras que Jesus está dizendo. Que aquelas pessoas religiosas naquela época, eles realmente fecham a porta para as pessoas que querem entrar no reino de Deus. E eles próprios não entram. Se você perguntar a eles se entrarão no reino por conta própria, eles dirão que sim, claro. Por quê? Porque eram mestres da lei, eram fariseus, tentavam viver de acordo com a palavra, mas eram cegos. Eles pregavam um evangelho errado. O evangelho. Jesus continua e diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês limpam o lado de fora da xícara e prato, mas por dentro estão cheios de ganância e indulgência própria. Fariseus cegos, primeiro limpem o interior do copo e do prato, e então o exterior será limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, são como túmulos caiados, que parecem lindos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e mortos. E tudo limpo, hein? Era isso que Jesus estava dizendo naquela época. Tenho quase certeza de que seria isso que ele diria hoje, se andasse aqui na terra hoje. Por quê? Por quê?
Porque estamos tão ocupados limpando o exterior, sem entender que o interior ainda está podre. E cheio de tantas coisas ruins, cheias de pecado, cheios de impureza, não precisamos ter o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é um poder que pode transformar uma pessoa de por dentro e por fora. E isso é muito, muito importante. E, portanto, vou usar não apenas este vídeo, mas também os próximos 3 vídeos para explicar o evangelho para você. Porque quando você olha para Lucas 10 e tudo que temos ensinado nesta área, se você não entender o evangelho corretamente, tudo o mais desmoronará. Se você não sabe como fazer as pessoas nascerem de novo completamente, o resto não importa. Não importa. Não seja como os fariseus que fazem tanto para ganhar alguém para o evangelho e depois os transformam. Duplique como homem, como um inferno em si, e feche a porta na cara deles. Não, precisamos realmente entender o evangelho. E aqui queremos olhar para uma das grandes mentiras que vemos quando se trata do evangelho, da salvação. Uma das grandes mentiras é: peça a Jesus para entrar no seu coração e você será salvo. Talvez você tenha ouvido, e tenho certeza que já ouviu sobre esse versículo em Romanos 10, 9. Se você declarar com a boca, Jesus é Senhor, e acreditar no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você estará seguro. É com o seu coração que você crê e é justificado. E é com a sua boca que você confessa sua fé e coração. Salvos. Esses versículos são versículos que ouvimos muitas vezes. O que precisamos entender é que esses versículos fazem parte de uma carta que Paulo escreveu aos fariseus. A igreja em Roma, aos crentes em Roma, aos crentes que já haviam nascido de novo. Na mesma carta, ele disse no verso 6 que você não se lembra quando você foi batizado, como foi. Então, no verso 8, ele fala sobre como andar pelo Espírito e para aqueles que já foram batizados. Bem, já vemos isso, o Espírito Santo. Ele diz, isso é o que acabamos de ler. E se você olhar o contexto, está realmente dizendo, continue acreditando e confessando. Você será salvo um dia. Porque somos salvos. Mas aquele que continua, ao final, serão salvos. Então não se trata apenas de fazer esta oração uma vez. Não, é sobre nós nascermos de novo, arrepender-nos, ser batizados, receber o Espírito Santo. Espírito, amém. Continue confessando Jesus como Senhor e então seremos salvos. Então tente imaginar. Se você olhar para Jesus, poderia imaginar Jesus, ele andava por aí na terra, e as pessoas dizem, Jesus, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Apenas feche os olhos. E então faça esta oração. Ore comigo. Jesus, eu peço, entre no meu coração. Você consegue imaginar Jesus fazendo a oração do pecador? Não, você não conseguiria. Por quê? Porque isso não está na Bíblia. Não encontramos a oração do pecador como fazemos nos evangelhos. Não a encontramos com Jesus. Não a encontramos com os primeiros crentes. Você não encontra isso no livro de Atos. Não se encontra ninguém que estivesse orando uma oração assim no livro de Atos. Não, a oração do pecador é na verdade algo muito novo. E deixe-me ler algo aqui do meu livro. Como já mencionei anteriormente, a oração do pecador tem apenas alguns séculos de idade. A ideia da oração do pecador começou com Charles Finney, 1792 a 1775, e foi tentada muitas vezes. Moody, 1837 a 1899. Mais tarde, tornou-se mais conhecido para Billy Graham e a Cruzada Universitária de Cristo. Agora quase todo mundo pratica a oração do pecador. Não estou dizendo que Deus não pode usar uma oração assim. E não estou dizendo que não pode ser um bom começo de uma nova vida com Deus. Mas é errado dizer às pessoas que acabaram de fazer essa oração, parabéns, vocês estão renascidos agora, novamente, porque isso não é bíblico e não era algo que eles faziam na igreja primitiva. Quando você estuda a igreja primitiva e como eles pregavam o Evangelho de Cristo, pode ver como Satanás afastou a igreja muito disto. A verdade, e eu quero dizer isso novamente, sim, Deus, ele pode usar uma oração. Não há nada de errado em orar. O problema é que estamos dizendo, parabéns, você nasceu de novo. Ou isso é o que você precisa fazer. Para ser salvo, você precisa orar
esta oração. Se queremos obedecer a Jesus, precisamos pregar o evangelho certo. E precisamos entender a imagem completa. Precisamos realmente entender o que o novo nascimento significa, o que Jesus pregava, por que ele morreu na cruz e o que as pessoas precisavam fazer. Fique seguro. Sim, você pode ter começado com a oração do pecador, mas há mais. Há mais para você. Você também precisa se afastar dos seus pecados. Você precisa enterrar a velha vida no batismo. Você precisa do Espírito Santo. Todos nós precisamos abandonar nossas tradições e tire um tempo para olhar na palavra de Deus, o que a palavra diz. Algumas pessoas diriam que o Evangelho é o que lemos aqui em 1 Coríntios 15, 3 a 4. Pois o que recebi, transmito a vocês como de primeira importância, que Cristo morreu pelos nossos pecados conforme as Escrituras. Que ele foi enterrado, que ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Sim, isto é um verso muito, muito forte, e isto é, de alguma forma, o centro do Evangelho e o que precisamos pregar hoje. Comprado. Como nós pregamos? Como pregamos que Jesus morreu conforme as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou? E como as pessoas reagem quando pregamos isso? Se olharmos para Jesus em Lucas 9 e Lucas 10, podemos ver como ele enviou os 12 e os 70. Em Lucas 9 lemos isso. Quando Jesus reuniu os 12, ele lhes deu poder e autoridade para expulsar demônios e curar doenças. E ele os enviou para proclamar o evangelho do reino e curar os enfermos. E aos 70, ele disse que deveriam curar os doentes e dizer: o reino de Deus se aproximou de vocês. O que era o 12º e o que era o 17º sermão? Naquela época eles estavam pregando: olha, Jesus morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou. Não, eles não pregavam isso naquela época. Por quê? Ainda não tinha acontecido. E os apóstolos não acreditavam que ia acontecer quando estavam pregando o evangelho do reino. Mesmo quando chegaram ao jardim do Getsêmani, quando Jesus estava indo para ser capturado e crucificado, Pedro e os outros tentaram impedi-lo. Por quê? Porque eles não entenderam que Jesus precisava morrer na cruz. Naquele tempo, não estavam pregando que Jesus morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou. Estavam pregando algo diferente. Pregavam que o reino de Deus estava perto. Agora estamos do outro lado, na travessia. Então, não precisamos pregar que o reino de Deus está próximo, porque agora o reino de Deus está aqui. Hoje é o dia da salvação. Agora vivemos após a cruz, depois que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o seu Espírito Santo, que é o Espírito aqui embaixo. Então, portanto, se quisermos ver como a igreja primitiva pregava o Evangelho, também precisamos ir além da cruz para encontrá-lo. Como eles pregavam e como devemos pregar hoje. E depois da cruz, estou pensando no livro de Atos e o que vemos lá. Vemos a oração do pecador. Não vemos. Eles dizem, ei, apenas acredite? Não vemos. Vemos apenas o arrependimento. Não vemos. O que vemos? Apenas acredite e se arrependa. Não, nós não vemos. Sim, vemos pessoas. Algumas partes enfocam muito mais a penitência. Outras mais sobre a fé. Algumas sobre o batismo. Mas precisamos ver tudo se unir. E aqueles lugares na Bíblia, no livro de Atos, onde vemos mais detalhes, o que vemos? Não vemos apenas favor, arrependimento ou batismo na água, ou batismo no Espírito Santo. Vemos tudo isso. Um desses lugares, Atos 2:38, quando perguntaram a Pedro o que devemos fazer, ele não disse: pedir às pessoas para incline a cabeça e convide Jesus para entrar no coração. Não. A oração do pecador que estavam fazendo naquela época, o que estavam fazendo era isto: arrependam-se e sejam batizados. Cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para o perdão de seus pecados. E você receberá o dom do Espírito Santo. Isso era o que eles pregavam. E é isso que devemos pregar hoje. E precisamos louvar o Pai
o evangelho completo. Precisamos continuar e pregar isso. Pedro continuou após dizer isto em Atos 2:39 a todos que estão longe, para todos aqueles a quem o Senhor nosso Deus chamar. Então essa promessa de que se nos arrependermos e seja batizado, Ele lavará nossos pecados, Ele nos perdoará nossos pecados e recebemos o Espírito Santo. Esta é uma promessa para nós hoje. E esta é a cruz. A cruz, o que vemos lá? Vemos arrependimento. Vemos que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Ele morreu. Precisamos nos arrepender, nos afastar dos nossos pecados. Ele foi sepultado. Precisamos morrer no batismo, seja sepultado no batismo. E Ele ressuscitou e nós precisamos ressurgir no poder do Espírito Santo. Esta é a cruz. É isso que precisamos pregar. Arrependimento, batismo na água, batismo no Espírito Santo, com fé em Cristo. Então é isso que vamos olhar e é muito, muito importante que você esteja lá fora e entenda o que faça isso acontecer. Não é apenas para fazer as pessoas convidarem Jesus para seus corações. Trata-se de fazer as pessoas verem seus pecados e entenderem o que é pecado e como elas pecaram. E como se afastar disso. Depois que se desviam, como enterramos toda a sua vida nas águas batismais e como, quando eles ressurgem, impomos as mãos sobre eles e recebem o Espírito Santo. E agora são uma nova criação, renascidos, novamente em Jesus Cristo. Quando falamos sobre o capítulo 10 de Lucas e obedecer o chamado de Jesus, nós vimos que uma colheita é grande. Os trabalhadores são poucos, devemos orar ao Senhor da colheita para enviar trabalhadores e devemos ir nós mesmos como cordeiros entre lobos. E devemos sair e encontrar uma pessoa de paz. E quando chegarmos a essa pessoa de paz, devemos sentar lá, comer e beber o que nos servirem. E lá, em suas casas, onde os encontramos, devemos curar os doentes. Vimos isso na última vez. Devemos curar os doentes e expulsar demônios. E então, devemos pregar o Evangelho. Se o que você está pregando não é o verdadeiro Evangelho, tudo mais não importará. Não como deveria ser. Por quê? Porque você não verá pessoas verdadeiramente renascidas. E precisamos tirar um tempo, se esse for o nosso chamado. Se nosso chamado é caminhar como Cristo, nosso chamado é obedecer a Cristo, nosso chamado é pregar o Evangelho, por exemplo. Como está, então precisamos nos preparar. Então, não vamos ficar parados esperando que um dia a gente simplesmente saiba como fazer. Não, precisamos praticar, precisamos nos preparar, precisamos aprender. Precisamos aprender que quando temos nossas escolas de treinamento pioneiro, treinamos pessoas na prática de compartilhar o Evangelho. Nós deixamos as pessoas ouvir o Evangelho e depois as colocamos sentadas, duas a duas, e pregamos o Evangelho uma à outra. Eu comecei isso sozinho no início. Eu me sentei diante de uma mesa de café e imaginei que alguém estava sentado do outro lado. E então pratiquei compartilhar o Evangelho. E eu tentei, e fiquei melhor, e melhor, e melhor, e melhor, e melhor, na hora de compartilhar o Evangelho. E agora sou muito mais ousado nisso. Por quê? Porque incorporei isso na minha pele. Agora eu sei como fazer. Agora sei como fazer. Se as pessoas perguntarem o que devo fazer para ser salvo, o que você vai responder? Eu não sei. Venha ao meu Padre. Se essa é a sua resposta, então você não está obedecendo ao chamado de Jesus. Você não é um discípulo, é? Essa é uma resposta errada. Se as pessoas te fazem a pergunta mais importante, neste mundo, o que devo fazer para ser salvo? E você não sabe o que responder. Então você tem um problema, mas eu quero te encorajar, eu também não sabia o que responder há muitos anos. Mas agora eu sei, agora eu estou bem nisso, me sinto confortável, eu sei o que fazer. Se eu receber essa pergunta, não começo a suar, não fico nervoso como no início. Por quê? Porque eu sei o que fazer agora. Por quê? Porque eu tenho praticado. Eu estive me preparando, tirei um tempo para descobrir o que eu faço, como compartilho o Evangelho, e agora é muito mais fácil. E quero dizer o mesmo para você, todo começo é difícil. Sim, você não compartilha o Evangelho naturalmente. Precisa que ele entre na pele, precisa ter no sangue, precisa aprender, mas todos podem aprender a compartilhar o Evangelho.
E queremos usar os próximos 3 vídeos onde irei mergulhar mais fundo no Evangelho com você, mas também recomendo que adquira o livro O Chamado de Jesus, onde tenho muito mais escrituras e mergulho bem mais fundo nisso. Mas junto com este vídeo, também colocamos alguns links para vídeos diferentes. Temos um vídeo onde nós chamamos isso de copos e biscoitos, onde compartilho o Evangelho em uma mesa de café com copos. E essa é uma boa maneira de aprender a compartilhar o Evangelho com ilustradores, com policiais. Outro link que vou colocar junto com o texto nesse vídeo, onde você pode ver os cartões do Evangelho que usamos. São cartões que você pode usar para compartilhar o Evangelho. Todos esses recursos estão lá para ajudá-lo. Não fique apenas sentado pensando, eu não sei como compartilhar o Evangelho, e isso não é, eu não sei como. E então não fazer nada a respeito. Tudo bem reconhecer que você não é um especialista agora, mas então, como discípulo, você precisa fazer algo a respeito. Caso contrário, Jesus vai olhar para você e dizer, por que você me chama de Senhor, Senhor, se você não faz o que eu digo? Precisamos levar a sério o chamado que Jesus nos deu. Então, eu realmente incentivo você, primeiro pare de fazer a oração do pecador, pare de dar apenas meio evangelho. Dedique um tempo para acompanhar esse vídeo, os outros vídeos e os links. E tire um tempo para praticar como compartilhar o Evangelho. Deixe entrar na pele. Por quê? Porque não queremos ser como os fariseus e os mestres da lei que Jesus repreendeu. Não queremos pregar um Evangelho completo. Queremos ver as pessoas entrando no reino de Deus, renascendo. Então eu realmente encorajo você, na próxima vez que nos encontrarmos, a ver alguns dos links e então pratique. Reserve um tempo para sentar e compartilhar o Evangelho. Mais e mais fundo quando se trata do Evangelho. Então, quando terminarmos este período, você terá o Evangelho muito mais na pele. Então vence, você encontrará uma pessoa da paz. Quando você encontrar alguém que precisa de Jesus, você não vai começar a suar e ficar nervoso e dizer, venha para a igreja. Não, você será capaz de se sentar com essa pessoa e compartilhar o Evangelho. E depois de examinarmos o Evangelho nas próximas 3 vezes, começarei a juntar tudo, a compartilhar testemunhos de Lucas 10, como eles se apresentam hoje. Quando fazemos tudo isso, Deus te abençoe e te vejo na próxima. Tchau.